Pessoal, então na última aula, só passando aqui rapidamente para relembrar, a gente falou sobre o foco foi no bombeio por cavidades progressivas. Então nós já falamos de bombeio mecânico, né? Então voltando aqui, no final a gente fez uma comparação dos pós e contras aí entre o bombeio mecânico por hastes e o bombeio por cavidades progressivas. Fizemos uma comparação técnica, uma comparação financeira, dados operacionais. E os dados operacionais eles podem até estar mais coerentes. Com certeza os financeiros devem estar bem defasados. Até porque essa informação aí é antiga, mas só para vocês verem. Aqui a nível espacial, né, de distribuição, a influência do número de cavidades em relação àquele escorregamento. Essa informação é importante porque ela se aplica a toda e qualquer bomba que tem esse princípio de cavidades. Então, para quem se interessa por engenharia mecânica, mecânica dos fluidos e pretende seguir nessa área, esse princípio é importante o entendimento. Aqui o escorregamento, aí aqui foi uma parte dedicada à eficiência do bombeio por cavidades progressivas, o espaço ocupado. Eu lembro que eu incluí um vídeo aqui, acho que não estava. Esse daqui estava. Esse daqui eu tinha apresentado, né? Mas eu incluí agora na apresentação. Mas ele estava fora, né? O conteúdo feito por Maurício Prado, da Universidade de Tuzla. Tulsa, na verdade, né? Aqui. Onde que está o outro vídeo? Será que não veio? Vou lá para cima. Aqui eu também incluí aquelas informações de diferentes tipos de unidades. Aqui, achei. Então esse vídeo aqui foi quando eu tive a oportunidade de visitar lá em Linhares, no norte do Espírito Santo, quase sul da Bahia. Foi na fazenda São Mateus. Isso daí deve ter sido em 2011, 2012 no máximo. Eu levei meus alunos do oitavo período de engenharia de petróleo, lá de Cachoeira de Itapemirim, para visitar esses campos de petróleo da Petrobras. Isso daí é um daqueles exemplos onde a terra é propriedade privada, né, individual, é a Fazenda São Mateus, só que teve uma prospecção magnética, gravimétrica e sísmica que teve esse apontamento e a Petrobras arrendou o terreno, né, o terreno não é da Petrobras, então isso daí é um exemplo de petróleo capixaba, né? Então, aquele petróleo que batiza vocês, ele veio justamente aí, dessa unidade de bombeio, ali da válvula Quero Peste. O operador viu que eu estava com interesse específico, até porque essa turma de oitavo período foi na época que eu estava ministrando justamente esse conteúdo aí de elevação artificial. Então, estava bem coerente com a aula. Então aí mostra a unidade de bombeio, mostra aqui o motor, o sistema de contrapesos, a caixa de redução, né, que vai o alto torque é baixa velocidade, vai converter em alta velocidade e baixo torque, a biela, manivela, o tripé, o balancim, a cabeça de mula, o cabresto, a haste polida, a caixa de vedação, o stuffing box, então tudo acoplado aqui. Então vocês veem que tem outras unidades, eu não lembro, eu acho que era alguma coisa em torno de 15 unidades. Eu lembro que era mais de 10 e menos de 20 unidades dentro dessa mesma fazenda, mas eu não lembro exatamente quanto. Mas é isso, acho que foi o único conteúdo que eu acrescentei nos slides que eu não tinha mostrado. Aqui eu já compilei também, depois eu vou atualizar lá no Moodle esse slide. O slide está em constante atualização, né, que eu sempre vou lembrando, igual esse material. Eu estava procurando outra coisa sobre integridade de poço. Aí nessa minha busca eu vi que no meu HD externo eu tinha esse conteúdo aí que era bem bacana e eu não tinha acrescentado nos slides que está disponibilizado lá no Moodle. Então agora está, o conteúdo está mais completo, está mais didático, está mais visual.
E a ideia é essa, né? Melhorar sempre. Conforme vou fazendo buscas, tem muita coisa aí bacana também no. É que eu falei, a internet, né, você pode usar ela para todo e qualquer fim, né? Eu gosto muito do Instagram e do Reels, porque tem muitas empresas já se colocaram lá, então é muito útil também. Embora, logicamente, eu tenha a parte de lazer e entretenimento ali também, mas não uso como uma ferramenta exclusiva para isso, né? Então é sempre importante vocês seguirem perfis que de fato acrescentem profissionalmente e na vida adulta de vocês. Então é importante você também não deixar com que essa ferramenta que funciona muito bem, traz muita oportunidade, oportunidade de estágio. Então as empresas estão se comunicando por ali e ali vem muito mais rápido, muito mais acessível a informação, né? Então a ideia é justamente ser bem direto. Então faça um bom uso dessa ferramenta. Então muito desses conteúdos assim muito atualizados eu encontro justamente lá. O LinkedIn também funciona muito bem, tem algumas páginas especializadas. Não necessariamente petróleo, pode ser aquilo que vocês têm interesse, né? Então, em relação ao bombeio centrífugo submerso, a BCS, essa daí é muito utilizada. Ela é muito utilizada e muito visada por todas as empresas. Primeiro, ela tem excelente aplicação offshore e onshore. Então, diferentemente dos outros métodos, bombeio mecânico em terra, bombeio por cavidades progressivas no mar, quando tem assim, eu particularmente eu nunca vi. Na literatura você buscando até fala que tolera alguma coisa, mas a maior parte dos casos é inaplicável. Já o bombeio por cavidade, o bombeio centrífugo submerso, a BCS, ela consegue trabalhar com altas vazões, ela tolera muito bem uma quantidade considerável, não tão excessiva também, de gás. Então ela consegue trabalhar com gás, ela consegue trabalhar altas profundidades, ela consegue trabalhar altas vazões, ela consegue trabalhar no mar, ela consegue trabalhar com poços direcionais. Então, olha só a quantidade de ranges, né? Então, ela tem várias vantagens. Uma primeira característica dela é justamente o motor e a bomba de fundo fica tudo no fundo do poço, tá? Então nós temos o bombeio mecânico e o bombeio por cavidades progressivas, o motor fica na cabeça do poço, fica na superfície. E a bomba que dá energia para o fluido subir fica no fundo do poço. Então bomba na cabeça do poço, na verdade, melhor, motor na cabeça do poço, bomba no fundo do poço. Isso é verdade para o bombeio mecânico e bombeio por cavidades progressivas. Já a BCS, bombeio centrífugo submerso, tanto a bomba quanto o motor ficam no fundo do poço. Então, conceitualmente, é um método de elevação artificial em que a energia é transmitida ao fluido através de uma bomba centrífuga posicionada no fundo do poço, acionada por um motor elétrico acoplado à bomba. Então, é uma bomba centrífuga que parece aquela bomba doméstica, né? A bomba aí, por exemplo, da cisterna da casa de vocês, é o mesmo princípio. A diferença é que aqui ela é projetada para suportar maiores pressões, maiores temperaturas, maior pressão hidrostática, tolerar um pouco de sólido e trabalhar com fluidos mais viscosos. Então aqui, por exemplo, ele criou um cenário. Deixa eu voltar aqui. É, de profundidade de 15 mil pés, trabalha com 30 mil barris por dia, a temperatura de 400 graus Fahrenheit, ela lida bem com a corrosão, então aqui está good. Uh, ela lida pobremente, né? Ela não sabe, ela não lida muito bem com gás, mas consegue tolerar melhor do que por cavidades progressivas e mecânico. Ela tolera um pouco de sólidos também, mas fica destacando que ela não lida muito bem, mas ela tolera. E
a viscosidade, né, que ela trabalha é acima de 10 graus API. Até porque abaixo disso, né, já... Na verdade, nesse range já o bombeio mecânico já... E o cavidade progressiva seria melhor, mas... Então, o que, que a gente tem ali? A gente tem um painel de eletricidade que vai descer um cabo elétrico aqui no motor. Então, repare que o motor fica aqui embaixo. Aqui é o selo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, separador de gás e a bomba. Então, vocês viram que tem uma série de suportes anterior à bomba. Então, é descido a energia elétrica. Então, ela dá partida no motor. O motor vai fazer gerar um eixo, tá? Então esse eixo aqui, ó, tá mostrando em corte aqui como é que ele fica. Esse eixo ele vai passar pelo selo, aqui onde fica a parte de lubrificantes, que vai compensar a temperatura e a expansão do fluido. O gás e o óleo é admitido, o gás é separado e enviado pelo espaço anular e o óleo passa por dentro da coluna de produção aqui, ó. Então isso daqui que é o bombeio centrífugo, tá vendo? Uma centrífuga, né? O mesmo princípio da máquina de lavar, por exemplo, aquela convencional. Então ali o óleo ele ganha energia e pronto, consegue subir. Então como aqui a bomba é composta por vários estágios. Então repare aqui, olha. Então aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 estágios aparecendo aqui. E eu posso acoplar vários outros. Então você pode sempre aumentar a capacidade de elevação dela acrescentando estágios. Tá? Então ela é uma bomba adaptável, né? Ela é montável. Então você pode aumentar o número de estágios ou reduzir. Isso também é uma outra possibilidade nesse tipo de sistema de bombeio centrífugo submerso. Então, primeiro, range flexível de vazão. Ele trabalha bem com médias de vazões e altíssimas vazões. Então, é o primeiro ponto. Aplicável a postos desviados, né? Ou seja, que tenham ganho de inclinação. Então, com dog leg, né, tem que ser menor ou igual a 3 graus a cada 3 graus de inclinação a cada 100 pés, né? Então, é claro que ele tolera uma inclinação, mas não é toda inclinação que ele tolera. Então, por exemplo, existem dog legs, né, ou seja, o poço vai inclinando 5 graus a cada 100 pés, por exemplo. É uma inclinação que você pode até ver por aí. A bomba ela já não vai tolerar esse tipo de inclinação, ela não consegue passar, simplesmente, ela fica agarrada. Então, isso daí depende. Sim, Miguel, a bomba fica no fundo do poço. Conforme for passando os slides, acho que vai ficar mais claro, mas sim. Ao invés do eixo, que igual o bombeio por cavidades progressivas, o motor fica lá em cima, o eixo começa a rodar lá de cima e transfere energia para o rotor lá embaixo. Aqui não, o eixo ele roda lá embaixo, abaixo da bomba, do que dá energia para o fluido. Mas com a diferença que você tem que descer um cabo elétrico e colocar lá embaixo, no fundo do poço. Né? Então imagina, você está descendo um cabo elétrico por onde está subindo o gás. Né? Então você tem um risco a mais, logo você vai ter que ter um cuidado a mais. Eu vou mostrar uns vídeos reais instalando isso daqui, acho que vai ficar um pouco mais claro. Outra pergunta do Miguel outra coisa, como ela tem que realizar um trabalho muito grande, que é empurrar o óleo por toda a coluna de produção, ela tem que ser muito potente, não é? Sim, exatamente. É aí que entra o número de estágios. Então você pode ter uma bomba com 50 estágios ou uma bomba com 150 estágios. Quanto maior a profundidade, maior a necessidade de número de estágios. Tá? Estágios aí é comum, 150 estágios. Então ela aumenta o comprimento dela. É muito utilizado. Você tem empresas lá em Macaé, empresas no Nordeste, totalmente voltadas para esse tipo de manutenção de BCS. BCS, sim, tem muito campo de trabalho no Brasil. Então, tá, voltando aqui onde eu estava, para passagem para assentamento, tá. Então, para assentar, ou seja, para acoplar ela, onde ela vai ficar posicionada, parada, tem que ter ali menor ou igual a 1 grau a cada 100 pés. Mas você consegue passar ela, né, não por onde ela vai ficar
acoplada, mas de passagem, né, temporária, até 3 graus. Aplicável a poços com alta razão água-óleo. Então, quando você tem muita produção de água em relação ao óleo, ela tolera bem. Aplicável a poços profundos, daí é o grande, a grande característica dela, comparando com os outros dois, né? Os outros dois são bem limitados quando comparado com eles, com o BCS. Não apresenta partes móveis na superfície, aplicável em áreas urbanas, né? Então, lá em cima você vai ter a árvore de Natal adaptada a esse tipo de sistema, que também não é qualquer árvore de Natal. Você tem que ter uma árvore de Natal adaptada para receber uma BCS. E aquele modelo de BCS em específico. Então, a árvore de Natal, ela é uma coisa muito particular. Tá? Então, é difícil, às vezes, até você reaproveitar a árvore de Natal. Você não compra, você não vai numa loja, eu quero aí 50 árvores de Natal. Não, você tem que mandar fazer de acordo com a necessidade, tipo de fluido, profundidade e principalmente pressões envolvidas. Tá? O vazamento na superfície são inexistentes, né? Então, justamente pelo motor estar lá embaixo, você consegue ter menos funções atribuídas à cabeça do poço. Então, no bombeio mecânico e no bombeio por cavidades progressivas, é muita coisa acontecendo na cabeça do poço. Porque vocês lembram daquela stuffing box, a caixa de vedação? Ela tem dois objetivos. Primeiro, não deixar vazamento. Segundo, permitir o rotor ou ter o movimento alternativo no bombeio mecânico ou ter o movimento rotativo no bombeio por cavidades progressivas. Então é uma oposição. Ele não pode deixar vazar, mas também tem que permitir movimento. Aqui não. Aqui você não tem que... É só não deixar vazar, ponto. Tá? O movimento está sendo dado todo dentro do poço. Então, você consegue vedar, você consegue garantir a segurança desse poço de forma mais eficaz. Automação, supervisão e controle é relativamente simples. Né? Então, como é um sistema já elétrico, ele obrigatoriamente já exige um monitoramento mais eficaz e possibilita isso também. O bombeio mecânico, ele é um método bem rudimentar, foi o primeiro. Eu mostrei para vocês lá que a primeira unidade era totalmente de madeira. Né? Então você imagina, devia ser madeira e corda, ao invés de hoje que é ferro e cabo de aço. Né? Já o bombeio por cavidades progressivas, ele veio logo em seguida, você já tem um pouco mais de tecnologia ali, mas mesmo assim ele é um pouco mais rudimentar, ele não é tão dependente tecnologicamente, digamos assim. Já as limitações do bombeio centrífugo submerso, da BCS, o custo inicial do sistema é relativamente alto, né, faz sentido. Restrição à areia, então ele tolera um pouco, mas é claro que você vai deteriorar. Você tem o contato aço-aço. Eu lembro que eu tinha comentado até da abrasividade, não é? Que é justamente esse impacto dos grãos ali nesse contato aço-aço. Então, sempre quando você tem dois materiais da mesma origem tendo contato, sendo que um é estacionário e o outro é dinâmico, a possibilidade de desgaste por abrasividade, por conta de grãos, é bem maior. Então, quando você tem materiais diferentes, a chance de desgastes acaba sendo reduzida, principalmente se for aço elastômero, né? E você não tem um contato assim impacto direto, né? Ele não está ali para destruir aquele material. Problema com alta razão gás líquido, principalmente, imagina, se você tem alta quantidade de gás entrando, então você vai ter uma redução da densidade. Então, essa redução da densidade vai diminuir a pressão hidrostática e vai aumentar a rotação do sistema. Então, se você aumenta demais a rotação do sistema, você pode queimar a bomba, tá? Então, ela tem um limite de rotação, então isso pode alterar diretamente o RPM da bomba. Problema com alta viscosidade, aí já é o efeito contrário, aí você vai
está colocando um fluido altamente viscoso, onde a bomba simplesmente não vai conseguir torquear aquilo dali, né? Então o torque necessário é muito grande. Então imagina, qual a diferença, qual é a potência que uma bomba, né? Uma bomba consegue bombear água, ela vai conseguir bombear, não sei, uma coisa bem cotidiana, pasta de dente. Olha a diferença de viscosidade, né? Então imagine uma bomba trabalhando com 1.000 litros d'água e outra bomba trabalhando com 1.000 litros de pasta de dente. Olha a diferença de viscosidade. Então é uma potência diferente necessária, tá? A pasta de dente ela não escoa com a mesma facilidade que a água, devido à diferença de viscosidade. Limitações de temperatura. Aqui vai depender também da viscosidade do fluido, mas é superaquecimento, né? Superaquecimento ali do sistema, você vai ter a temperatura, ela faz com que você tenha uma dilatação do aço. Então, o rotor e o estator, que a gente vai ver ali, eles podem, uma pequena variação do tamanho da peça já pode acabar provocando escorregamento. Então, o fluido, ao invés de subir, ele pode ficar descendo, né, escorregando. Então, requer uma fonte de eletricidade estável, de confiança. Se a eletricidade não for constante, ela tiver intermitência ou variação da velocidade, você perde a eficiência da bomba assim, de forma muito considerável. Isso também acontece na bomba doméstica de água para alimentar a cisterna, só que como é uma coisa assim, a pressões bem baixas, a gente não sente. Mas aqui, como as pressões são elevadas, são vários estágios, a bomba doméstica ela só tem um estágio, né? Então aqui são vários estágios. Então aqui acaba sendo um pouco mais complicado. Tá. Para reparar qualquer equipamento do conjunto de fundo é necessária a retirada de toda a coluna de produção. E daí faz sentido, né? O motor está lá embaixo, está tudo lá embaixo. O cabo de eletricidade que desce e liga o motor. O selo, né? O seal, onde fica a parte que vai lubrificar e fazer as compensações de amortizações de temperatura e de expansão do fluido. Separador de gás. Todo o conjunto da própria bomba BCS. Então não tem jeito. Se tiver que fazer manutenção, você vai ter que ter uma parada da produção, tá? Então aí não tem jeito, você acaba gastando mais nesse tipo de sistema de elevação. Então aqui vocês lembram que nós tínhamos estudado isso daqui, ó, a pressão disponível no meio poroso, ela é descrita pela IPR de Vogel, lembra? Então aqui a curva de IPR. Então ela está descrevendo o meio poroso. E aqui é a curva necessária para a elevação. Ela está descrevendo o poço. Tá? Então aqui nós temos o poço. Então imagina, aqui eu tenho o reservatório, aqui eu tenho o poço, aqui eu tenho a superfície. Tá? Então aqui eu estou numa rocha com permoporosidade distribuída normalmente de forma horizontal. Então eu tenho pressões aqui externas, tá? Tem um fluido que está querendo sair. Então para esse fluido sair daqui, quanto menor for a pressão aqui, maior a chance desse fluido vir para cá. Tá? É isso que está me dizendo. Para maiores vazões, repare que aqui, ó, ponto zero, ponto máximo de pressão no poço, ponto máximo de vazão. Então, para uma maior vazão, eu tenho que ter uma menor pressão. Ou seja, para esse fluido que está lá nos confins do reservatório, para que ele possa vir para cá, eu tenho que criar um diferencial de pressão. Então, tem que ter um delta P. Tá? Então, essa pressão aqui tem que, se essa pressão aqui for maior e aqui essa pressão aqui no poço, no fundo do poço, for menor, então essa diferença de pressão vai causar fluxo.
tá? Nesse sentido. Agora, para que esse mesmo fluido que chega aqui em frente à zona do canhoneado consiga chegar na superfície, eu já preciso do contrário. Aqui eu preciso de uma baixa pressão, uma pressão pequena, e aqui embaixo eu preciso de uma alta pressão, tá? Por quê? Ele vai ter que subir. E para subir o santo não ajuda, né? Para descer todo santo ajuda, para subir não. Então tá vendo? Isso daqui é a oposição de solicitações. Então aqui no poço é a pressão requerida, que ela é descrita por essa curva de TPR, e aqui é a pressão disponível no reservatório. Então o que está acontecendo aqui? Não há interseção, não há contato entre elas. Deixa eu limpar aqui. Não há contato, não há interseção entre essas curvas aqui, a curva TPR e a curva de IPR. Então, se não há interseção, não há fluxo. Então, o que é calculado? Eles calculam a vazão ideal, olha, essa é a vazão desejável para que faça sentido numa perspectiva de produção ou até mesmo econômica. Então, você fala, olha, então a pressão requerida, ó, essa daqui é a curva atual do poço. Então, qual vai ser a pressão da bomba para atingir esse ponto? Vai ser justamente esse daqui. Ó. Isso daqui é a capacidade da bomba. Tá? Então, a bomba tem que ter essa potência aqui para atingir esse ponto. Se você quisesse outro ponto aqui, você tem que calcular essa diferença de pressão. Tá? Então, essa é a potência que a bomba tem que ter, ΔP da bomba. Então aqui estão sendo ilustrados dois tipos de conceito, né? Que é uma BCSS, um bombeio centrífugo submerso submarino, que é esse daqui, e o bombeio centrífugo submerso convencional. Então o que está acontecendo aqui? O sistema de controle de poço, né? A árvore de Natal, aqui fica na plataforma, tá? Então aqui é uma plataforma fixa. Provavelmente ela tem qualquer coisa em torno de 150 metros de lâmina d'água, ou seja, de profundidade no mar. Então essa estrutura treliçada piramidal é acoplada aqui, puxa-se uma coluna, você vai estender a coluna de produção até o deck da plataforma e o controle da vazão fica aqui. Então esse é o bombeio centrífugo submerso. Agora, quando a árvore de Natal ela é instalada no fundo do mar, tá? O que tem que descer da plataforma? Um cabo elétrico. Esse cabo elétrico vai aqui se conectar nessa árvore de Natal que é adaptada. Ele vai descer essa eletricidade até o motor da bomba, vai fazer rodar o eixo. Esse eixo vai rodar a bomba e a bomba vai energizar o fluido para a superfície. Reparem que a mesma plataforma ela pode ter os dois sistemas. Ela pode ter diretamente abaixo dela um bombeio centrífugo submerso, onde ela controla a vazão aqui da superfície, que seria uma completação seca, né? E ela pode ter também uma conexão com uma árvore de Natal, onde ela vai fazer o bombeio centrífugo submerso e o controle de vazão vai ser dado no fundo do mar, tá? Então, isso daqui é o BCS e a BCSS. Onshore vai ser sempre a BCS, normal, porque é a completação seca. Então, isso daqui exige outro tipo de material, outro tipo de árvore de Natal. Então, é outro tipo de logística. Então, por isso que é BCSS. Aqui está mostrando como é que ficaria no fundo do poço. Então, esse fluido vindo do reservatório, aqui o canhoneado, aqui é o motor, olha o fluido subindo e o fluido não entra no motor, né? Tá vendo aqui o motor sendo rotacionado por eletricidade. Então, o fluido subindo aqui, aqui é o cabo acoplado ao motor, fazendo o motor girar. Então, o cabo elétrico aqui, achatado, depois eu vou mostrar.
Aqui, se eu não me engano, é o seal. Acho que vai mostrar a bomba logo acima. Ali é onde fica o lubrificante para compensar, porque o motor ele vai esquentando muito, né? Na verdade é aqui. Como a rotação faz a temperatura elevar, então ela vai resfriando ali. Aqui é por onde o fluido é admitido, tá vendo? Ele é admitido aqui, aqui é o separador de gás. Até voltar aqui, ó. Então aqui é o separador de gás. Então aqui está entrando água, óleo e gás. Esse gás aqui ele vai passar por esse sistema helicoidal e essas pás. Então por ação mecânica, isso é um separador de gás. Tá vendo? É só você colocar um sistema que vai ser diferente daquele rotacional para separar. Então o gás sai pelo espaço anular e tudo que é líquido continua aqui. Então isso aqui, ó, daqui que é o bombeio centrífugo submerso, daqui que vai dar energia para o óleo subir. E o gás subindo pelo espaço anular pelo lado de fora. Aqui, ó, o cabo elétrico passando aqui, repare que ele é sempre, ele tem que ser cintado, ele tem que ser amarrado a coluna de produção, a todo o sistema. Ele não pode ficar solto, ele tem que ser blindado, porque está passando gás do lado de fora e eletricidade. Então o risco operacional é muito grande. Logo, o cuidado também tem que ser elevado. Então aqui, olha, o sistema de uma BCS. Nós temos o transformador, primeiro, que ele vai estar recebendo a, a tensão, a alta tensão, né, vai colocar baixa tensão para poder trabalhar aqui. Igual, por exemplo, aqui no Brasil nós temos três fases, né, da energia. Primeiro a geração, então são empresas voltadas para geração de energia, tá? Você tem, por exemplo, Itaipu, você tem a Eletrobras com a parte nuclear, que fica em Angra dos Reis, você tem algumas barreiras de outras empresas que geram energia, pode ser hidrelétrica, eólica, nuclear, térmica. Então elas vão gerar a energia. Aí você tem outras empresas que fazem a transmissão dessa energia. Tá? E tem outra empresa que faz a distribuição. Então o que a gente conhece? Normalmente são as empresas de distribuição. Tem a Light, a Enel, aqui em Campinas é CPFL, em todo o estado de São Paulo é CPFL. No estado do Rio é dividido entre Light e Enel. Né? A região metropolitana e a região sul do estado, se eu não me engano, é a Light. E a região dos lagos, a região serrana e o norte e noroeste do estado é Enel. Então, por exemplo, no estado do Rio, né, um terço da energia que chega aí, já comentei isso com vocês, é de energia nuclear. Né? Vem lá de Angra dos Reis, a energia aí que abastece. Aí nós temos as térmicas também, Furnas ali, como quem vai entre Macaé e Campos, tem uma térmica ali também. E nós temos as hidrelétricas. Né? Então, o somatório dessas energias aqui geradas, né? Elas, por exemplo, alimentam o estado do Rio. Então, é principalmente nuclear, térmica e hidrelétrica, a energia do nosso estado. Aí você tem outro consórcio, né? Outras empresas que fazem a transmissão e outras que fazem a distribuição. Então, aqui esse transformador ele pega justamente dessa empresa que está fazendo a transmissão. Ele vai de alta tensão, vai diminuir a tensão, botar uma tensão de operação, provavelmente deve ser 220, né? 240 volts. Ele transforma, vai para o quadro de comando. Aqui no quadro de comando ele vai tem o relé de sobrecarga, de subcarga, né, para você poder adaptar a energia e você vai fazendo vários controles aqui. Que você pode aumentar a rotação, diminuir a rotação, o torque, enfim, e fazer vários tipos de monitoramento. Aí depois vai para a caixa de ventilação, é justamente uma caixa que ela vai succionando o espaço anular e o gás para evitar qualquer tipo de vazamento de gás. Aí nós temos aqui a cabeça de produção, tá? Aqui uma válvula quero teste, que seria essa daqui, e daqui um manômetro. Tá? Cabeça de produção, ela tem que suportar, né, o tube hanger, né,
O abraçador de coluna, ele tem que suportar todo o peso da coluna do poço aqui, né? Da coluna de produção e da bomba. Então ela também tem essa funcionalidade. Uma válvula de drenagem, aqui principalmente quando você tem que retirar a coluna, vai fazer uma parada operacional, para você não derramar óleo aqui na superfície, né? Então você abre a válvula de drenagem e ela deixa correr para baixo o fluido. Válvula de retenção, o cabo redondo aqui no caso que está descendo o cabo elétrico. A válvula de retenção ela trava o fluido quando você não quer que o fluido volte, né? Que dependendo da forma que ele voltar, ele vai fazer a bomba girar no sentido contrário. E se ela estiver funcionando, né? E estiver voltando fluido, pode acabar queimando ela ou danificando. Então aqui, por exemplo, foi descido um cabo redondo, um cabo elétrico redondo, e aqui ele é achatado, né? Justamente na parte onde a bomba fica com maior diâmetro, tá? Para não ficar muito grande e ter contato aqui com a parede do poço. Aqui a bomba, a parte de admissão da bomba, o protetor e o motor. Aqui só não colocou o separador de gás. Mas então nós vimos ali o motor da bomba fica aqui. Protetor, que justamente tem a parte de lubrificação, e outra, ele também serve para amortecer, né, as trepidações que o motor começa a girar, ele começa a trepidar, começa a tremer, para não passar para o resto da coluna. Então o protetor ele tem essa função da lubrificação para controle de pressão e temperatura devido ao funcionamento do motor, e essa parte de expansão dos fluidos tem algumas funções específicas. A admissão da bomba é onde entra o óleo, a água e o gás. A bomba é aqui. O cabo elétrico ele vai descendo, né, desde a cabeça do poço até o final. Então ele vai de ponta a ponta. Cabeça de produção, quadro de comando e outros acessórios, caixa de ventilação e etc. Então aqui a bomba ela é composta de um impelidor e de um difusor, né? Tem até aqui um outro exemplo. Então o difusor é justamente essa parte estática, tá vendo? Essa parte aqui que não se move, tá? Esse aqui é o difusor. O impulsor é essa parte que vai rotacionar, tá vendo? Então esse estágio aqui, ele é acoplado no eixo, esse eixo é acoplado na bomba, tá? Então a bomba faz o eixo girar, o eixo faz o impulsor girar, o impulsor joga o fluido contra a parede do difusor, e esse movimento aqui convexo faz com que ele suba para o próximo estágio já com uma certa energia cinética, tá? E aqui ela é potencializada pelo segundo estágio, então ela vai ganhando mais energia, vai ganhando mais potência, conseguindo ascender, conseguindo subir, tá? Então, voltando aqui nesse primeiro, uma velocidade operacional típica é 3.500 RPM, então é elevado, né? Então imagina, para um carro aí comum, é uma velocidade, um carro 1.0, 1.3, normalmente quando você está de quinta marcha aí a 100 km por hora, é mais ou menos essa rotação que o motor do carro tem. É mais ou menos desse nível. Então, para vocês verem a capacidade de torque dela. A vazão, ela pode ir de 30 a 10 mil metros cúbicos por dia, então é uma boa vazão. Diâmetro, 10 polegadas é muito grande, né? Então 3,38 assim é comum. Porque imagina, um poço normalmente lá na parte final ele vai ter 9,5 da polegada de diâmetro, né? 9,5 da polegada. Então uma bomba de 10 polegadas eu particularmente nunca vi, tá? Mas normalmente elas estão aqui entre 3 e 5 polegadas, até porque ela tem que caber no poço. Então a bomba vai aqui dentro do poço. Número de estágios, olha lá, 550 estágios. E aí realmente 150 é até pouco, como eu tinha mencionado atrás. Até 550, por volta de 300, talvez aqui no Brasil seja comum. Profundidade 5.000 metros, então excelente. Olha só o range de atuação. Então ela consegue atuar em poços do pré-sal. Então imagina, ela tem uma... Ou seja, onde está o filé mignon da produção de petróleo no Brasil.
Então aí pré-sal responsável por mais de 70%, né, já está beirando 80%, se não me engano, se já não passou. A produção só está aumentando e aumentando assim uma velocidade muito interessante. Então, para você ver como essa descoberta lá do início dos anos 2000, né, como foi importante aqui para o Brasil. Se hoje a gente está tendo algum problema a nível de preços, né, se não tivesse tido todo esse investimento que só a Petrobras fez, esse nível de investimento nessa região do pré-sal, que no contexto ali do início dos anos 2000, muitas empresas não achavam isso interessante. Foi a Petrobras que desenvolveu toda a tecnologia para o desenvolvimento desse tipo de petróleo dessa região. Então, se não tivesse tido investimento lá atrás, e poços que saíam caríssimos, eu lembro que na época caía até na imprensa, era muito questionado, né? Poços custando 60 milhões, né? O poço, sendo que o normal era um poço custar 10 milhões, 15 milhões, que era justamente um laboratório, ninguém nunca tinha chego ali, então era uma fronteira tecnológica. Então, o meu TCC na graduação, meu trabalho de conclusão de curso, foi justamente sobre pré-sal, que lá em 2008, 2009, era, era difícil achar informação por conta da segurança, né? Que era tão novidade que estava tudo na fase de teste de longa duração, TLD, a fase de teste de longa duração da Petrobras. Eles ainda não tinham assim uma proposta comercial. Eles estavam, é claro que já estava produzindo, mas não produzindo a fins de único, exclusivamente econômico. Estava se testando ainda o comportamento dessa estrutura de poço, a profundidades tão elevadas, numa geologia complexa, né, onde os sal, os evaporitos, as alitas, as ilitas, as taquidritas são muito complexas e difíceis de gerenciar, sobretudo na fase de perfuração. Não é? Então queria se entender justamente o quanto que esses evaporitos poderiam agredir e interagir com aquela cimentação que fica por fora do poço. Eles poderiam colapsar o poço. Enfim, a integridade do poço, de uma forma mais específica, que estava sendo muito preocupante, né? Você assegurar a integridade do poço nessas regiões instáveis geológicas de evaporitos, né? De rochas aí com alta concentração de NaCl. Então, cada estágio é composto por um impulsor e um difusor, como nós já vimos aqui. O fluido entra no impulsor, aqui, tá vendo? Através da abertura interna, perto do eixo e fora do diâmetro externo do impulsor. Ele dá energia cinética e potencial ao fluido. O difusor direciona o fluido para o seguinte impulsor, transformando energia cinética em energia potencial. Se sobrepõe várias etapas para obter a altura de coluna desejada, que é True Depth Weight, se não me engano aqui é o significado TDH. Então isso daqui, olha, é um difusor. Então aqui, tá vendo? Essa parte aqui externa. Então é a parte estática do sistema, fica parada, ela não se move. É esse camarada aqui. Então aqui, ó, o eixo vai acoplar aqui e o impulsor ele vai se acomodar nessa região. O impulsor se acomoda aqui, se conecta ao eixo e esse eixo gira, fazendo o impulsor girar. E o difusor estático, parado. Tá vendo aqui, ó, ele permite o acoplamento de outros estágios, tanto em cima quanto embaixo. Então a seção do difusor então converte essa energia em energia potencial, aumentando a pressão de descarga. Tá. As forças externas, como a pressão atmosférica ou o próprio peso da coluna, empurram o fluido para dentro do olho do impelidor, para fora da área periférica do impelidor e sua parte periférica. Aqui, tá vendo? Ele já acoplado, já com os anéis de vedação que você precisa para minimizar esse contato e minimizar o dano entre impulsor e difusor.
Né? Então está falando que cada estágio consiste em um impelidor e um difusor. Novamente, o impelidor pega o fluido e o impulsiona, aumentando a energia cinética do mesmo. O difusor converte a energia cinética em energia potencial na cabeça da bomba. Então aqui alguns anéis já de conexão, justamente para blindar e para reduzir os impactos. Então olha aqui os estágios acoplados. Né? Então aqui um impelidor e um difusor juntos. Aqui ó, alguns diferentes formatos. Tá? Então repare que olha esse formato aqui como ele é mais direto. Olha o ganho de inclinação desse daqui. Né? Então daqui vai depender da profundidade, do tipo de fluido. Acho que tem um slide aqui posterior que deixa isso mais claro. Então, existem dois tipos de impelidores que determinam a quantidade de fluxo disponível no projeto específico. Então, está falando dessas bombas centrífugas. A diferença entre esses dois tipos de projetos é descrito pelos ângulos, como eu tinha mencionado, dos vasos do impelidor e a quantidade e formato do fluxo durante a passagem pelo interior da bomba. Então, olha aqui, tá vendo? Olha, isso e isso. Olha esse ângulo aqui. Olha lá, o impelidor de fluxo misto apresenta vasos com ângulos perto de 45 graus e, consequentemente, são geralmente encontrados nas bombas para altas taxas de fluxo. Tá? Então, altas taxas de fluxo é esse tipo de angulação que você vai ter entre o impelidor e o impulsor. E tem essas daqui, os impelidores radiais, né, apresentam os vasos com ângulos de quase 90 graus e, consequentemente, são geralmente encontrados em bombas com baixas taxas de fluxo. Tá? Então, quando você vê que o poço ele não tem um potencial muito grande de vazão, isso daqui é o mais adequado, porque ele consegue sustentar melhor e evitar a volta. Né? Então, imagina, um reservatório que ele já tem uma pressão natural muito boa, ele vai precisar mais de um direcionamento, ele não vai precisar de uma sustentação. Então, a pressão que já está vindo do reservatório já é elevada. Então, você precisa desse ângulo, porque a pressão está vindo, você tem que direcionar, só auxiliar ela. Aqui não, aqui além de auxiliar a surgência, né, essa produção, você precisa sustentar o fluido que já está acima para evitar que ele retorne. Tá? Então, por isso que esse ângulo de 90 graus ele é mais adequado para baixas vazões. Ele consegue também, além dessa sustentação hidrostática do que está acima do impulsor, ele consegue também, a energia cinética, quando você direciona nesse ângulo de 90 graus, ela acaba sendo mais eficiente. Então aqui, olha, nós temos esse movimento rotatório, radial para fora do impulsor, tangencial em direção ao diâmetro do impulsor, direcionado de fluxo. Então aqui mostrando, aqui o difusor, que o pedestal onde é acoplado o impulsor, né, o diâmetro interno, a sede, tá vendo? Então todas essas espessuras aqui tem que ser levadas em consideração. Aqui tá vendo esse encaixe aqui, que é a almorradilas. Eu sempre tenho dificuldade de falar esse nome. Então, converte a energia de alta velocidade e baixa pressão em energia de baixa velocidade e alta pressão. Então, aqui, olha, o fluxo radial, você tem esse ângulo aqui, fluxo misto, você tem esse tipo de trajeto. Aqui os estágios, né, que está errado, né? Por sua vez, podem ser classificados dependendo da geometria da passagem do fluido em dois tipos, né, o radial e o misto. Então aqui, olha o radial, a diferença você pode ter diferentes espessuras também, né, do radial, espessura aqui maior do que essa. E o fluxo misto, né, para altas vazões, tá vendo? Você pode ter aqui uma com saídas menores e aqui maiores. Aqui para altas vazões, né, ainda maiores aqui. Então quando você tem um fluxo mais elevado, você precisa de mais espaço. Quando o fluxo não é tão elevado, você consegue diminuir essa área aqui. Daqui é como é calculado. Tá? Isso daqui eu vou deixar para outra aula. Tá? Para a aula de hoje a gente já está com bastante conteúdo. Tá bom? Eu vou disponibilizar ali depois a lista de exercício. Acho que na verdade já está disponibilizada. Outra coisa, essas listas de exercícios passadas, tirando essas que eu disponibilizei hoje, só pausar aqui.